Eu sou policial e o meu filho traficante. E eu fiz o aniversário do meu filho, e sabe o que é que eu dei pra ele de presente no aniversário dele? Cadeia. E a minha família tá toda revoltada comigo, o pai dele, porque diz que eu fui rígida demais. Eu não fui rígida, eu só fiz o que era o certo. Até porque eu sempre vinha conversando com ele, entendeu? Explicando para ele que ele não tinha o porquê fazer isso, porque ele estava destruindo famílias, destruindo lares, influenciando, né, outras pessoas ou até mesmo adolescentes da fase dele a estar vivendo uma desgraça, o qual eu presencio todo dia e eu sei que não é fácil e eu nunca imaginei que o meu filho um dia seria uma influência, né, também para a destruição de vários lares. E eu acho isso super errado. Conversei com ele, falei para ele que ele tinha um futuro brilhante, que eu queria só que ele estudasse, sabe? Eu nunca fiquei no pé dele para ele estar trabalhando, eu queria só que ele estudasse. Só que aí como eu vi que ele não queria estudar e ele desistiu da escola, sabe? Porque não tinha jeito, eu tinha que trabalhar, eu não sabia todos os passos dele, né? E ele sempre matando aula, sempre andando com pessoas erradas, eu simplesmente lavei mão dele, sabe? Eu abri minha mão mesmo e deixei ele fazer o que ele achava melhor da vida dele. E ele, achando pouco, inventou de vender porcarias e começou a vender porcarias na escola. Aí eu descobri, e aí comecei a passar por esses constrangimentos. Entrei em contato com o pai dele falou: ah, conversa com ele, isso é uma fase, não sei o quê. Aí eu falei assim: isso não é fase, não, isso é escolha, porque ele é bem certinho da cabeça, ele sabe o que é certo e o que é errado. E aí ele queria as coisas e eu passei a não dar mais nada pra ele. Ele falou assim: pois se a senhora não me dá, eu vou roubar. Eu falei: pois se você roubar, você vai assumir seus BOs, né? E aí ele não quis roubar, eu não sei se roubou, mas comecei a vender essas porcarias e todos os dias ele tinha dinheiro. E aí, o que eu falei pra ele? Eu falei: meu filho, se você não parar com isso, eu vou te prender. Eu vou fazer sua casinha vai cair. E sabe o que ele fez? Riu, achou que eu não iria ter coragem de fazer isso. E o porquê que eu não iria ter coragem de fazer isso? Ele é melhor do que alguém por ser meu filho? Se ele está fazendo as coisas erradas, ele tem que ser punido, não é? Porque Deus nos ama, mas Deus é justo. Eu acredito que os pais também têm que ser justos com os filhos. Se os filhos errou, não passe a mão na cabeça. Porque no meu pensar, se eu passar a mão na cabeça dele, eu estou incentivando ele a continuar com o errado. E assim, gente, como eu insisti muito, aconselhei muito e ele nunca ligou para o que eu falasse, eu esperei ele completar os 18 anos. E foi aonde eu inventei de fazer esse aniversário dele, sabendo que eu iria colocar ele na cadeia nesse dito dia do aniversário. E aí ele convidou a galera dele lá, né? A galera da pesada, foram todos para dentro da minha casa e com certeza iria ter porcarias lá, né? Lógico, deixei eles bem à vontade e disse que iria sair. E aí ele falou: não acredito, que milagre é esse que a senhora tá fazendo isso, não sei o quê. E eu já tinha combinado tudo, né? Já tinha feito a casinha toda para ele. Quando foi meia-noite, eu cheguei lá junto com os meus colegas de trabalho. E quando a gente chegou lá, a gente revistou a bolsa dele. Fomos no fundo do quintal da minha casa. Tinha lá um esconderijo onde ele estava escondendo essas porcarias. Aprenderam tudo e levaram ele preso em flagrante, né? E aí, o pai dele ligou pra mim e falou que eu fui muito rígida, que eu sou doida. Como é que eu tenho coragem de fazer isso com um filho meu? Eu falei: eu doida? Não sou não, porque quando eu liguei pra você, você falou assim pra mim que isso era uma fasezinha. Então, já que é uma fase, ele vai, né, agora descobrir as consequências dessa fasezinha dele. E agora cabe a ele continuar com isso ou não, porque assim, gente, ele vai ficar preso o tempo que ele tiver que ficar, porque eu não vou pagar advogado, eu não vou me manifestar para ajudar ele, até porque isso foi uma escolha dele, né? Uma escolha errada. Então eu não vou estar lá fazendo nenhum tipo de esforço para poder fazer com que ele se sinta melhor. Eu, por mim, que ele se sinta lá desprezado mesmo, porque se ele tivesse me ouvido e feito as coisas do jeito que eu falava para ele não estaria passando por essa situação, mas ele vai passar, porque os amiguinhos dele não vai lá um dia ele não, e os amiguinhos dele vai rir dele, né, e vai falar: tua mãe não gosta de tu, tua mãe te colocou preso. Por mim, podem falar o que quiser, entendeu? Podem falar o que quiser, porque ele não tinha um porquê tá vivendo esse tipo de situação, não. Mas ele não quis. Eu parei, eu criei, eu nunca ensinei ele, né? O que é o errado. Nunca fui desumilde com ninguém. Sempre trabalhei certinho, sempre procurei dar o melhor para ele. Só que chegou um tempo que o menino foi ficando muito, como é que eu posso falar para vocês? Muito birrento, sabe, gente? Muito custoso. Eu já não dava conta mais.
E aí o que que eu pensei? Eu falei, não, não adianta agora eu tomar nenhum tipo de atitude, porque ele não vai ter assim uma consequência tão grande aonde ele possa abrir os olhos, porque para mim é o seguinte, ele lá preso, ou ele aprende a ser homem, ou ele sai mais ruim do que ele entrou. Aí ele que sabe, entendeu? Porque assim, eu lavei minhas mãos. Ele é filho meu se ele prestar. Agora, se ele não quiser prestar, ele filho meu não vai ser. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar, ah, mas isso não pode fazer, tu tem que ajudar teu filho, não sei o que. Não, eu não tenho que ajudar em nada. O que eu pude fazer, eu fiz. Ele nunca me ouviu, entendeu? Não dizem assim que o mundo ensina? Pois agora ele vai aprender, viu? Porque lá na cadeia, né, se vocês não sabem, os presos precisam de coisas de higiene, enfim, precisa de muitas coisas. E ele não vai ter, porque eu não vou levar, a não ser que o pai dele vá lá, a avó dele, ou, né, não sei lá quem. Mas eu não vou. Se ele sair de lá e quiser me odiar, problema dele. Só que assim, eu fiz isso porque eu amo ele. Por amar ele, eu quero que ele abra os olhos, porque mesmo que ele não enxergue isso, mas essa é uma oportunidade que eu tô dando para ele mudar de vida. Porque feliz daquele que faz as coisas erradas e vai preso, né? Porque na maioria das vezes não tem essa oportunidade e depois que perde a vida, já não há mais nada a se fazer, né? Então eu espero que ele passe o que tiver que passar lá dentro e que cada fase que ele passar lá dentro seja um tipo de aprendizado, que ele sempre tenha reflexões de tudo que eu sempre via falando para ele, né? Porque eu sempre via conversando com ele, mas ele nunca me ouvia. Agora ele vai descobrir que não existe amigos, agora ele vai descobrir que é bem melhor ser uma pessoa honesta, trabalhar dignamente, né? Do que tentar tomar um rumo de conseguir coisas fáceis, porque tudo que vem fácil vai fácil e a vida da gente é tão boa, sabe? Agora cabe a gente, né? Decidir bem se você quer viver muito ou se você vai viver pouco, porque pessoas que fazem coisas erradas ou é cadeia ou é buraco. Eu sempre falei isso para ele, mas ele nunca me ouviu. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, sabe? A minha família, então todo mundo indignado comigo, mas assim, essa é a melhor maneira, né, que eu vi de ensinar o meu filho alguma coisa, né? Eu acredito que ainda há tempo. E é como eu falei para vocês, agora vai depender dele, como sempre dependeu, nada mais de mim. E eu nunca vou passar a mão na cabeça de filho errado de forma alguma. E é isso.